além das funções que nós já aprendemos aqui dentro do PHP, como criar função, como executar uma função, existe também uma outra chamada funções anônimas. Funções anônimas, certo? Anônimas. Para que serve uma função anônima? O que é, na realidade, uma função anônima? Ela é uma função que não tem um nome específico. Isso é ok? Qual a finalidade de uma função anônima, literalmente? Bom, ela é muito comum quando se utiliza para passar valor como parâmetro da função. Esse aqui é o objetivo principal dela. Ok? Qual a finalidade disso? Finalidade. Então, para passar valor. Como que eu faço para criar uma função? Você já aprendeu. Você usa a palavra function, que é o nome reservado da linguagem. Dá o nome da função. Entre parênteses, abre colchetes, abre chave, fecha chaves, ponto e vírgula. Isso aqui você já sabe fazer. Criar uma função. Qual a diferença, então, de uma função anônima para essa função que nós estamos fazendo? A mesma forma que eu crio a função anônima, eu uso a palavra reservada function, abro e fecho parênteses, abro e fecho chaves. Simples assim. Aqui dentro, eu posso simplesmente passar um parâmetro, ou seja, valor, que vai receber 0 como padrão, e dentro eu mostro o valor que está como padrão. Mostrar o valor e valor. Agora, a grande pergunta, como que você executa uma função, já que ela não tem nome? Antes de fazer tudo isso, vamos colocar aqui dentro um eco, função nomeada. Só para você saber que essa função aqui ela tem um nome e essa aqui não tem. Então, função valor, eu vou mudar o nome do valor da função anônima. Vou executar. Deu erro na linha 15. Cadê a linha 15? Linha 15, cadê você? Cadê aqui? Ah, esqueci o ponto e vírgula. Executa. E vou lá. Tem informação alguma aqui? Não tem. Por que não tem? Porque nós não fizemos a chamada da função nome da função, ok? Então, aqui é o nome da função, abre e fecha parênteses, porque ela não tem parâmetro, e simplesmente fazemos isso. Agora ele me trouxe aqui, ó, função nomeada, porque eu chamei a função que tem um nome específico que foi criada pelo usuário, pelo desenvolvedor. Mas como que eu vou chamar essa função, já que ela não tem um nome? Praticamente eu não sei como chamar. Aí sim é que entra a sintaxe do PHP para a utilização de função anônima. Para você utilizar uma função anônima, você precisa criar uma variável, função anônima, e falar que essa variável é igual a function sem determinar o nome dela. Na prática mesmo, o que nós estamos fazendo? Só invertendo a forma de executar. Porque antes eu criava um function, o nome da função, e agora eu estou dando o nome da função, ou criando uma variável com o nome, recebendo a função específica. Então, para eu executar uma função anônima, como que eu faço? Aí você vem aqui, ó, usa o nome da função nomeada, função anônima, abre e fecha parêntese e coloca o valor lá dentro, 15. O valor da função nomeada é 15. Então, na prática, para você saber, assim, né, tirando todas as dúvidas, quando você for criar uma função anônima, lembrando que essa função anônima ela vai funcionar apenas dentro do seu escopo, ou seja, dentro do seu script que você está fazendo, dentro do seu programa específico. Certo? Então, por quê? Porque eu criei variáveis, e você já aprendeu que variável você não consegue usá-la depois dentro de um outro programa PHP. Mesmo você fazendo um include ou fazendo um require, não vai funcionar, ele só funciona com const, com uma constante, mas com variáveis não. Então, se você quiser usar uma função anônima dentro do seu programa,
Se você precisa fazer um cálculo específico dentro de uma rotina, então é interessante você criar uma função anônima, jogar a rotina aqui dentro e chamá-la durante toda a execução do seu script. É interessante fazer isso. Se a sua ideia não é isso, é criar uma função onde você vai utilizá-la em todo o seu sistema, então você cria a função nomeada, que aí você pode utilizá-la em todo o seu programa, durante todo o seu processo, todo o seu RP ou o seu site, ok? Eu posso também definir aqui dentro da função anônima, definir o tipo dele. O que é o tipo? Eu estou falando que o meu valor vai receber apenas um valor de inteiro. Se eu colocar 15 ponto alguma coisa aqui, ó, provavelmente ele vai me dar erro. Ele já me retornou o erro. Por que ele falou que deu erro? Porque ele está falando que é uma condição que não tem como ser feita. Não há jeito de converter um inteiro, né, um valor flutuante, para um valor inteiro. Eu coloquei só para você ver na prática funcionando quando eu defino o tipo do parâmetro do valor da função. Isso aqui é independente de você estar usando uma função anônima ou uma função nomeada. Se você definir o tipo e colocar um tipo que seja diferente, ele não vai executar. Eu vou tirar isso aqui e vou colocar o valor normal, 15. Vamos executar novamente. E agora a coisa funciona. Está tudo junto porque eu não coloquei um separador. Então, o que você aprendeu aqui nessa aula? Você aprendeu a criar uma função anônima, recebendo valores e também tipando o valor dessa função e como você executa essa função anônima dentro do seu programa PHP.